Saudações! Hoje a gente vai fazer um mergulho bem fundo num momento que, nossa, abalou o mundo, a crise de 1929. Temos aqui um material bem detalhado sobre o colapso de Wall Street e, claro, a Grande Depressão que veio depois. A nossa ideia aqui é tentar entender o filme todo, sabe? Desde aquela euforia maluca dos anos loucos até as lições, às vezes duras, que essa crise deixou pra gente. Como é que uma quebra na bolsa virou, assim, uma coisa tão devastadora? É exatamente isso, não dá para olhar só para o evento, né? Temos que entender o clima da época, as causas mais profundas e, claro, as consequências que moldaram o século XX e que, de certa forma, ainda ecoam hoje. Esse material que a gente tem aqui dá uma visão fascinante desse período. Os relatos descrevem os Estados Unidos nos anos 20, os tais anos loucos como, nossa, uma época de otimismo quase sem limite, pós-Primeira Guerra, né? Uhum. A produção industrial bombando, tecnologias novas como rádio, automóvel se popularizando, parecia mesmo o auge do sonho americano. E essa euforia toda, esse otimismo, teve um reflexo direto e, vamos dizer, perigoso no mercado de ações. O material que a gente está vendo destaca bem a formação de uma bolha especulativa gigante. As pessoas viam os preços subindo, subindo. E achavam que era a fórmula mágica para enriquecer rápido. Exato. Entrou muita gente na bolsa, tipo assim, sem entender direito o risco, só na onda do tá todo mundo ganhando. E o material menciona uma coisa chave. O pessoal não investia só as economias, pegava dinheiro emprestado para comprar mais ações ainda. A tal da compra com margem. Precisamente. Isso é fascinante e perigosíssimo. A lógica era, você pegava um empréstimo com a corretora e a garantia eram as próprias ações que você estava comprando. Nossa, Enquanto os preços subiam, parecia genial, né? Você alavancava seus ganhos. Só que o risco era imenso. O valor das ações na bolsa estava completamente descolado do valor real das empresas, sabe? Da produção, do lucro delas. criou uma vulnerabilidade enorme no sistema. Total. Se os preços começassem a cair mesmo que um pouquinho, as corretoras iam exigir o pagamento do empréstimo na hora. As margin calls. Muita gente não teria como pagar. E a queda veio. O material descreve outubro de 1929 como ponto de virada. Primeiro teve a Quinta-feira Negra, dia 24. Uma queda brusca que já gerou um pânico inicial. Sim, teve até uma tentativa de acalmar os ânimos. Uns banqueiros importantes se juntaram, compraram um monte de ações para tentar segurar os preços. Mas assim, Já era tarde, a confiança já tinha ido embora. exatamente, foi um paliativo. A catástrofe mesmo, como o material aponta, veio na Terça-feira Negra, dia 29 de outubro. Aí foi tipo uma onda massiva de vendas, todo mundo querendo vender ao mesmo tempo. E ninguém para comprar. Ninguém. Os preços das ações simplesmente evaporaram. Bilhões de dólares em riqueza desapareceram em horas. Foi um negócio assustador. É difícil até de visualizar. E aí entra a questão central, né? Como é que um crash na bolsa se transformou na Grande Depressão, que durou quase uma década inteira? O material explica que a queda foi o gatilho, certo? Isso, foi o estopim, mas a pólvora já estava lá. O primeiro dominó a cair logo depois da bolsa foram os bancos. Ah, os bancos. Muitos tinham investido pesado na bolsa, seja o dinheiro dos clientes, seja o próprio capital do banco. Ou então, tinham emprestado rios de dinheiro para esses especuladores que usavam a margem. E que não tinham como pagar depois do crash. Exato. Com o crash, esses empréstimos viraram pó, o valor dos ativos dos bancos despencou, e aí o pânico chegou nas ruas. As corridas aos bancos. Justamente. As pessoas ouviram falar que os bancos estavam quebrando e correram para sacar suas economias. Só que banco não guarda todo o dinheiro no cofre, né? Ele empresta. Pivot, claro. Com todo mundo querendo sacar junto, muitos bancos não tinham liquidez, não tinham dinheiro vivo. E quebraram. Milhares deles fecharam as portas. E naquela época não tinha seguro de depósito, né? Não tinha. Esse é o ponto crucial. Quem tinha dinheiro num banco que quebrou, perdeu tudo. A poupança de uma vida inteira, sabe? Sumiu. Feito cascata. Terrível. Com os bancos quebrados ou com medo de emprestar, o crédito sumiu. E sem crédito,
E com a riqueza de muita gente destruída pela queda da bolsa, o consumo despencou. Ninguém comprava mais nada. As empresas sentiram na hora. Na hora. Ficaram com estoques encalhados, sem vender. Aí a solução foi cortar a produção e, claro, demitir. Demitir em massa. O desemprego, segundo os dados, chegou a níveis absurdos, tipo 25% da força de trabalho nos Estados Unidos. Em cada 4 trabalhadores sem emprego. Dá para imaginar o impacto social disso. É devastador. E aí você entra numa espiral negativa, um ciclo vicioso terrível. Menos gente empregada, menos consumo, mais empresas com dificuldade, mais demissões. E os preços caindo, a tal da deflação. Perfeito, uma espiral deflacionária que só piorava as coisas. Porque se os preços estão caindo, as pessoas adiam as compras esperando ficar mais barato ainda, o que deprime mais a economia. Foi uma década perdida, os anos 30. E não ficou só nos Estados Unidos, né? O material deixa claro que a crise se espalhou. De jeito nenhum. A gente tem que lembrar, os Estados Unidos eram a locomotiva econômica do mundo nos anos 20. Eles importavam muito e emprestavam muito dinheiro, especialmente para a Europa se recuperar da Primeira Guerra. E com a crise interna, eles fecharam a torneira. Fecharam, pararam de importar, o que quebrou exportadores no mundo todo. Pararam de fazer empréstimos e ainda começaram a cobrar as dívidas antigas. O impacto foi brutal, principalmente em países como a Alemanha, que dependiam muito desse fluxo de capital americano. A crise virou global. Sim, o comércio internacional despencou, aí veio o protecionismo, cada país tentando se proteger, aumentando tarifa de importação. Só que isso estrangulou ainda mais o comércio e piorou a recessão mundial. E como o material sugere, essa crise econômica toda acabou alimentando tensões políticas, né? Infelizmente, sim. A miséria, o desespero, a sensação de que o sistema liberal tinha falhado, tudo isso criou um ambiente, um terreno fértil para movimentos extremistas, autoritários ganharem força em vários lugares. Há um consenso entre historiadores de que a Grande Depressão foi um fator importante que contribuiu para as tensões que levaram à Segunda Guerra Mundial. É uma ligação direta entre economia e política, de forma bem trágica. Diante desse cenário todo, o que a gente aprendeu com isso? A crise forçou uma reavaliação de tudo, não foi? Foi um divisor de águas, sem dúvida. A principal lição, que o material destaca bem, foi a de que os mercados não se autorregulam perfeitamente sozinhos. Aquela ideia do laissez-faire, de que o governo não deve intervir, sofreu um golpe muito forte. E aí surgiram novas ideias. Foi o momento em que as ideias de John Maynard Keynes ganharam muita força. Ele argumentava ao contrário, que em tempos de crise profunda, quando o setor privado está paralisado pelo medo, o governo precisa sim intervir. Como? Gastando mais. Isso. A ideia era usar o gasto público, obras, programas sociais, para injetar dinheiro na economia, gerar emprego, estimular a demanda e quebrar o ciclo vicioso da recessão. Mesmo que isso gerasse um déficit público temporário. Era uma resposta pragmática à crise. E isso se traduziu em ações concretas como o famoso New Deal nos Estados Unidos? Exatamente. O New Deal do Roosevelt foi um pacote enorme de medidas nesse sentido. Obras públicas, apoio a fazendeiros, assistência social. Mas isso é fundamental, foi além disso. Implementou reformas estruturais para tentar evitar que a história se repetisse. Que tipo de reformas? Para dar mais segurança. Justamente, o foco era restaurar a confiança e criar mecanismos de controle. Duas criações são importantíssimas e existem até hoje. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, para fiscalizar a bolsa, exigir transparência das empresas, coibir fraudes. Um xerife para o mercado, como você disse antes. Exato. E a outra foi o FDIC, o Seguro de Depósito Bancário. Ah, para evitar as corridas aos bancos. Efeito. A ideia era garantir que, mesmo se um banco quebrasse, o dinheiro dos depositantes até um certo limite estaria seguro, garantido pelo governo. Isso foi essencial para devolver a tranquilidade e estabilizar o sistema financeiro. A gente aprendeu, do jeito mais difícil, a importância de ter redes de segurança e regulação para conter a euforia excessiva e para mitigar o pânico.
Faz todo sentido. É essa busca constante por equilíbrio, né? Entre a liberdade do mercado e a necessidade de alguma supervisão. Exatamente. Bom, fizemos uma viagem intensa hoje, hein? Daquela euforia quase cega dos anos loucos, passando pela bolha estourando em Wall Street, acompanhando o rastro de destruição da Grande Depressão até chegar nas grandes mudanças de pensamento e nas regulações que surgiram. Um legado é complexo, né? Historicamente, fico alerta, instabilidade econômica aguda pode levar a crises sociais e políticas muito sérias que ameaçam até a democracia. E do ponto de vista econômico, acho que a grande lição é sobre a confiança. Ela é a base de tudo no sistema financeiro e que precisamos desse equilíbrio que você mencionou entre o mercado e a regulação para proteger essa confiança. Uma análise realmente que dá o que pensar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final inspirada por esse nosso mergulho. Será que, mesmo com tudo que se aprendeu desde 1929 e com as regulações criadas, ainda podem existir ecos daquela mesma euforia ou talvez novos tipos de riscos sistêmicos escondidos dos mercados financeiros globais de hoje em dia? Fica aí a pergunta no ar.